Olha só, gente, para cumprir a nossa promessa, agora há pouco falei com a Gisele que estaríamos recebendo aqui um cara fantástico, né? Que vocês conhecem do rádio, conhecem da televisão, de todos os meios de comunicação, e que começou como repórter policial na cidade de Limeira, aqui não muito longe de São Paulo, né? E depois foi criando uma abrangência nos assuntos em que ele abordava. E paralelo a isso, um cara que se importa muito e participa ativamente e cria campanhas humanitárias, campanhas de assistência e de socorro aos menos favorecidos pela sorte. Eu só tenho que agradecer um dia ter conhecido esse cara, porque sempre foi um bom amigo, um ótimo amigo e um cara com quem a gente pode dialogar e, principalmente, confiar, né? Geraldo Luiz, muito obrigado pela sua presença. Olha, primeira coisa, Décio, eu fiquei... Todas as vezes que eu te vejo, a vida, ela delineou para mim algumas pessoas e a gratidão que eu tenho na minha memória. É engraçado, sempre que eu te vejo, todas as vezes. A gente não se vê tanto, mas não precisa para quem se respeita. E você sabe do profundo respeito que eu tenho por você. Mas, telespectador, sabe por que hoje eu rodei, que eu saí lá do meu interior, para estar do lado aqui do Décio? Porque a gente tem que estar em todos os momentos, mais alguns em especiais na sua vida, do lado de pessoas que você gosta, que você se sente bem. E principalmente nós que somos de televisão, de gente que entenda de televisão. E o Décio, para quem não sabe, foi o cara que... 20 tralá de anos atrás, no show de Calouros, me gongou e fez. Você tinha que falar nisso, pô. Tinha que estragar tudo. Tira mas a análise, porque aquela bancada de jurados, o Silvio, esse mago, ele formou pessoas que sabiam falar. Se o cara cantava, se o cara sabia falar, não era quanto valia o show. Eu era um repórter policial e o Décio... Quando voltou para a bancada, ele falou, olha, muito bom, você é um repórter, mas até você como repórter policial, você parecia que ia matar o cara do aquário, que você ia perguntar, e aí, confessa, foi você que trouxe o leão marinho? Calma, você tem uma boa voz, você é um bom repórter, mas calma. Essa voz. Como que tá? Tudo bem? Melhorou um pouco a voz, é mesmo, Décio? Não, a sua voz melhorou tremendamente. E eu queria dizer o seguinte, melhorou um pouco o meu mau humor. Mas não é mau humor, você é o que é, cada um é o que é. Tem gente que é personagem de televisão, você é o que é, na sua essência. Que bom estar aqui, obrigado pelo convite. Poxa vida, você sabe o quanto eu te estimo. E a gente estava comentando... durante o intervalo comercial, que nós temos amigos muito queridos comuns. Muitos. Né? E dois deles, o Álvaro e o Miguel, o saudoso Miguelzinho, né? Que se foi há não muito tempo. Nós estivemos juntos no último aniversário que o Miguelzinho comemorou. Nós estávamos lá juntos e batemos um papo, estava o Tramontina. Tinha uma curriola de televisão lá que eu vou te contar. Aí nós fechamos assim um círculo e ninguém mais entrou. Só nós comemos, bebemos, falamos mal de todo mundo. E falando de televisão, porque quando a gente se fala, tem que falar de televisão, tem que falar de televisão, né? E aí você vê, os anos passaram, o Miguel se foi. É verdade. Você falou dessa história linda que o Miguel Giannini te apresentou, o grande amor da sua vida, ele me apresentou minha mulher, né? Realmente foi... Eu estava viúvo e aí, de repente, ele sabia que eu não estava bem e tal, e aí eu fui trocar de óculos, né? na ótica do Miguelzinho. E ganhou um amor. E lá ele me apresentou a uma doutora que estava lá também, cuidando da parte ótica lá dos pacientes dela. E eu casei e estou casado com ela há 28 anos. Quando tem que ser, né? Toda isso que eu falo. Como contador de histórias, todos nós temos histórias, né? Sem dúvida. Tem história de amor, história de superação, história. Isso aqui, por isso que eu venho, porque você tem uma história. E a televisão, ela tá tão deficiente, ela tá tão carente de talentos, de coisa verdadeira,
Eu falei, deixa eu ir lá no Décio para ver o que eu vou aprender um pouco, porque quando a gente está do lado de pessoas como você, a gente sempre leva alguma coisa, a gente sempre aprende alguma coisa. Já já eu vou voltar a essa coisa das histórias, porque tem toda uma parte da tua vida que você dedicou a isso, contar histórias, mas não histórias de pessoas famosas, histórias de pessoas absolutamente desconhecidas e que tinham histórias extraordinárias. Já já, mas agora o Ocimar, o nosso diretor, ele está sugerindo um vídeo que a gente vai botar no ar já. Eu ficava assistindo o Goulart de Andrade e falava assim, como que ele faz isso? Eu ficava ouvindo o Gil Gomes, e falava assim, como que esse cara faz isso? Assisti o Silvio, como que ele consegue fazer isso? Desse jeito. Depois comecei a assistir o Gugu, falei, que coisa legal, como que ele consegue ser esse apresentador? Como é que ele faz isso? Nós temos sempre ser movidos por alguém ou por algo que te faça falar assim, como que ele faz isso? Falta a gente hoje, a televisão, que a gente olhe. Quando você viu Senna, o que você falava? Como que ele faz isso? Ele inspirava outros corredores. Quando você viu um Zico, quando você viu um Sócrates, um Pelé, você falava um Garrincha. Como que esse cara com essa perna faz isso? Quando você viu Elis Regina, Jair Rodrigues, o próprio J. Silvestre, você já repite toda essa gente, Chico Anísio, como que ele consegue ter 380 vozes em mais de 500 personagens? Como que ele faz isso? Como que ele consegue? O Tom Cavalcante só conseguiu porque ele olhou para o Chico, convivendo com o Chico Anísio, e falou, como é que ele faz isso? E começou a treinar. Eu sempre busco pessoas que me reflitam isso. Como é que ele faz isso? E tento colocar isso, como ele faz isso, como que você faz isso, eu fazendo melhor. Quando a gente tem esse espelho refletivo dentro de nós. Você sabe, Geraldo, que eu gostei muito desse vídeo, porque há muito tempo que eu penso nessas coisas, né? Quantas histórias anônimas, de anônimos, a gente tem para contar e nunca isso havia sido feito. Quer dizer, nunca, há algum tempo atrás, isso havia sido feito. E, de repente, a televisão brasileira parece que, inspirando-se no rádio, resolveu beber nessa fonte e descobrir que os apresentadores tinham que falar com o povo, tinham que descobrir histórias que essas pessoas passaram. E os programas mais vistos atualmente são aqueles que contam histórias. Aliás, coisa que você já fazia há muito tempo, já faz há muito tempo, né? E sem pegar pessoas conhecidas, pegando pessoas absolutamente anônimas que você sabia que mereciam ter as suas histórias contadas. Como é que isso pintou na tua cabeça? O rádio, Décio, sempre me inspirou. Eu sou um filho do rádio. Nasci no rádio, comecei no rádio como repórter policial no ano de 1988. E o rádio, ele tem uma doutrina, ele te ensina a falar. Eu estou falando do rádio de estudo, né? Porque você tinha que estudar, você tinha que ir para lá, escrever sua aula. Claro. Hoje os caras não escrevem mais, os caras acham que tem que falar. Nada, a gente tinha que escrever aquilo que... A crônica que saía tinha dizendo a crônica seguinte, toda, tinha todo um estudo. Essa era a formação do verdadeiro rádio AM no Brasil, nas décadas de 80 e 90. Nem existia FM. Nem existia FM, todo mundo só via. Então eu sou o fruto da escola do rádio, mais a reportagem policial. Mas na televisão, quando eu fui parar na televisão, que eu falei, ó, eu tenho que contar as histórias de pessoas simples. Por quê? Porque o povo gosta de se ver na televisão. Isso. E hoje, a televisão brasileira, ela está envergonhada de si própria. Para quem ela foi criada, a televisão está distante. Você trabalhou com um grande cara que fazia... Embora o Silvio fosse a grande estrela,
mas ele criava para o público dele. As Sem pessoas dúvida. se viam no Domingo no Parque, se viam na Porta da Esperança, se viam no Show de Calouros. Eu quero ir no Show de Calouros. Eu queria ir no Show de Calouros. Quando vocês abriram lá no Show de Calouros o quadro de repórter, falei, é a minha vez. Alguém vai me ver. E eu fiz uma sacanagem com ele. E aí me gongou e puxou minha orelha e você estava certo porque eu gritava demais e não precisava gritar porque a minha voz já é forte. Mas quando eu comecei a contar a história de pessoas anônimas, simples, o povo é simples. O povo, quando se vê na tela, ele torce por ele. Ele se emociona. Que ele vê. Ele se integra. Né? A Então, empatia, né? e a televisão não emociona mais. Então, na época de Domingo Show, quando a Record, aqui eu agradeço de ter me dado esse bastão, essa responsabilidade. Fantástico. Que fazer televisão aos domingos, Décio, tá Não, eu sei. difícil eu sei. fazer audiência, difícil. Tudo é difícil no domingo. Mas quando eu comecei a contar histórias simples e do povo, eu falei, esse foi o achado. Sem dúvida. Por quê? Porque ninguém conta a história do povo. Ninguém, todo mundo quer fazer situações muito hollywoodianas na televisão. Muito, não, o povo é mais simples do que isso, né? Não, sem dúvida. E eles gostaram, aprovaram, e eu tô com uma saudade danada de voltar a contar a história. Não, mas e eu tenho certeza que não só o público, o telespectador, mas os próprios meios de comunicação, a própria televisão está sentindo uma falta tremenda da tua espontaneidade, da tua honestidade em analisar os casos, em tomar partidos que você tenha que tomar para poder criar justiça, né? E eu acho que você é uma pessoa indispensável aos meios de comunicação. Uma coisa que sempre também ficou dentro de mim. Você sempre teve essa coisa do desejo humanitário, o desejo De ajudar. de ajudar as pessoas, né? Principalmente os mais carentes. Isso vem da onde? Você recebeu isso familiarmente? Como é que isso surgiu? Você é de Limeira ou é de Serra Negra? Não, de Limeira. De Limeira. Na verdade, toda a minha família é de Ibirá, no interior de São Ibirá, Paulo. Termas, claro. lá de São José do Rio Preto. Sim, Mas a minha estada, a minha formação foi em Limeira. Limeira. Limeira, né? A vida é uma grande troca dessa. As pessoas não entendem. Quando as pessoas ganham um cargo, elas se tornam alguma coisa, elas se esquecem. Eu fui um cara que fui ajudado a minha vida toda. O primeiro sofá, que não era nem sofá, era só uma poltrona, eu e minha mãe ganhamos, foi doada. Minha mãe, como faxineira, foi ajudada demais. Eu fui criada por uma mulher que foi uma mãe-pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. E minha vida toda eu passei sendo ajudado. No momento mais difícil da minha vida, uma instituição de caridade espírita nos ajudou com alimentos. Quando eu fundei em Limeira, na época, a Casa da Sopa, que abrigava moradores de rua e que a gente distribuía alimento, eram mais de 5.000 refeições por mês. Caramba. Eu só estava devolvendo aquilo que a vida me deu. A vida é uma troca, você precisa devolver aquilo que um dia te deram. Não estou falando só do dinheiro, não estou falando de você dar comida para pobre. Eu estou falando de você ser bom, de você ajudar uma pessoa, de você... Aqui é a Casa da Sopa. Era a né? Casa da Sopa. É. Essa casa existiu durante 6 anos. Nós tínhamos lá uma escolinha de informática para crianças carentes. Fizemos lá uma sala de aula de alfabetização para senhoras acima de 70 anos de idade, semi-analfabetas ou analfabetas. Formamos mais de 20 mulheres analfabetas, senhorinhas de Caramba, idade. meu. A Casa da Sopa foi uma ideia minha, da minha mãe, e foi uma das melhores coisas, 2 coisas boas eu fiz na minha vida, né? Foi a Casa da Sopa e a vida que Deus me deu, me dando o meu filho. Eu quero voltar com esse projeto um dia, mas agora eu quero ir para o Nordeste. Aí era muito grande, Décio, não precisa tão isso. Você abrigava aí 400, 500 pessoas. Meu Deus. Era. A gente cuidava até, nós tínhamos lá até barbeiros que davam banho nos andarilhos, assistentes sociais, cortava cabelo, cuidava de gente. Claro. A recuperação de Como gente. gente, O né? olhar humano, as pessoas, elas perderam o olhar humano. A televisão muitas vezes perde o olhar humano, a música. Eu nunca, você está olhando para um cara que eu sou um sobrevivente de muita coisa, muita. Claro. Da fome que eu passei, da humilhação, da fome que eu passei por causa de comida. Eu e minha mãe fomos humilhados por causa de comida. Então, quando a vida sorriu e através da minha voz, através do rádio, que me deu dignidade
de ter uma casa boa, o Geraldo Luiz nasceu no rádio. O nome Geraldo não foi na televisão. Foi no rádio. Os 24 anos de rádio foi que me formou, que me deu a dignidade de chegar para a televisão. E aí, eu ia só guardar isso em banco, não estou falando de dinheiro, Décio. Não, eu sei. Não, eu tenho que me espalhar. Isso eu levei para a televisão e eu estou conseguindo fazer isso. Hoje eu estou lançando um podcast que eu sei que eu vou tomar muita paulada. Mas muita. Por quê? Porque é um podcast diferente de tudo que tem aí. De tudo. E poucas pessoas vão entender dessa. Eu sei que as pessoas vão falar, mas como que esse cara faz isso? Vou colocar essas pessoas no ar. Hoje vai nascer no meu canal o podcast. Fruto disso aí que você falou, daquele Geraldo lá de trás, que ainda está vivo aqui dentro de mim. E eu passo isso para a televisão, eu passo isso e eu uso o Geraldo Luiz para ajudar as pessoas. Tem que ser assim, senão... Caramba, dá para você falar mais sobre esse podcast ou você vai deixar, então você prefere deixar assim no... Hoje, às 7 horas da noite, no meu canal, mas são pessoas anônimas. São ilustres desconhecidos. Que passarão a não ser mais desconhecidos. E que vão contar as suas histórias. E que vão passar a ser conhecidos através do teu podcast. Exatamente isso. Que fantástico, meu. O segredo está no simples. O mais difícil de fazer é o simples. É o simples. Não, eu tenho certeza. Não foi surpresa nenhuma quando eu vi, sei lá, um mês atrás ou coisa parecida, uma avaliação com uma grande especialista, uma jornalista grande especialista em televisão, e ela dizendo, os dois programas que parecem estar atiçando mais o gosto, né, do telespectador brasileiro são o programa do Porchat, que houve na GNT, que houve histórias de pessoas famosas, mas entremeia com outras 3 pessoas absolutamente desconhecidas que estão na plateia. Histórias incríveis de vida. E outro programa é o daquele garoto lá do Porta dos Fundos também, que vai para uma cidade do interior e entrevista os tipos mais incríveis e mais populares, mais pobres, só que tem histórias deliciosas, fantásticas. É não ter a vergonha de fazer isso aí. Exatamente. Eu não tenho a vergonha de ser popular. Não, e não ter a vergonha de morar num país chamado Brasil. E mostrar à televisão que o Brasil precisa ver. Exatamente. E que os brasileiros querem ver. Exatamente. E que hoje o telespectador em geral, eu vou falar isso pro Décio Pitinini, hoje a televisão está órfã. Não, tá. Não tem diretores criativos, não tem repórteres com criação, produtores de criação, falando de criatividade. Criadores, realmente. Não é só formato, nada, não tem. E programas também onde o povo e o Brasil se veja, de uma forma popular. Mas de uma forma positiva. Positiva, levando mensagem, histórias legais. Né? Você tem a empatia, né, com aquele ser, mas você mostra uma saída através dele para todos os outros que estão vendo. Né? Ô Décio, você é a prova disso. Quantos programas legais... Quando a gente fala, né, fala, mas quantos programas bacanas já teve na televisão, né? Ah, nossa. Que o povo se via. E fala um que te fascinava, que você fala assim, Geraldo, que gostoso que era assistir. Não só pelo apresentador, mas pelo programa. Tô falando só de Flávio Cavalcante. Não, claro. Vamos lá. O que te inspirava a assistir televisão? A ficar na frente da televisão? Olha, eu nem consigo dizer a você, mas alguns caras que eram entrevistadores fantásticos e que não se limitavam apenas aos famosos, eles desciam da sua grandeza e entravam nas histórias dessas pessoas. Um programa muito antigo do qual o Jô Soares, inclusive, o saudoso Jô Soares, era produtor, do entrevistador Silveira Sampaio, né, que podia entrevistar o presidente da República de um outro país que estivesse em visita ao Brasil e no mesmo programa ele entrevistava a dona Josefina, que era uma pessoa absolutamente desconhecida e que, como disse você, como exemplificou você, passava dificuldades e tinha que ter uma oportunidade para poder sair daquilo que ela estava. Então, velho, eram programas, não, pelo amor de Deus, citei esse, mas esse é muito antigo, são poucos aqueles
que são poucos aqueles que têm a minha idade que têm a oportunidade de estar em frente a uma câmera de televisão falando sobre isso. Mas para quem conheceu, e vários outros que vieram depois, o próprio Jô, muitos outros entrevistadores e apresentadores de televisão que trouxeram essas histórias, como citou você, o Silvio Santos, né? O Bolinha, que fora aquele programa de calouros e Bolinha era uma delícia. E apresentadores também, ele tinha um programa em que ele falava com o povo. São pessoas assim, Décio, qual apresentador hoje fala com o povo? São poucos, são bem poucos. Eu acho que eu não estou puxando a brasa para minha sardinha, não, ou para a sardinha que eu divido com outras pessoas. Mas o Ratinho continua sendo um cara... Continua porque ele é popular. Ele a essência, a essência da pessoa é aquela. Exatamente. E aí não se perde no meio do caminho, porque é. Outras, por exemplo, assim, o Faustão teve uma transformação. Ele foi... Total. Vamos falar sobre certo de televisão, a gente vai incomodar muita gente. A gente fala até como telespectador, um crítico telespectador, que a gente ama, sabe? Tudo isso aqui a gente ama. A gente quer ver coisas legais, mas o povo tá com saudade do que é de verdade. O povo tá com saudade do povo. O Brasil tá com... O povo tá com... Gostei dessa. O Brasil tá com saudade do Brasil, né? Faz tempo, né? Isso aí. É uma coisa bem maluca. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem na cabeça, assim, um programa mais abrangente que pudesse, além das tuas críticas sempre tão bem elaboradas, né? E tão bem embasadas, seja a política, a segurança pública, a forma como se trata humanitariamente o povo brasileiro, a desigualdade que existe entre aqueles mais aquinhoados e aquela gente que mora na rua e passa fome, morre de frio, e que ainda é transferida. Tem uma parcela da população que, inclusive, acabou... Eu estava lendo jornal agora há pouco, eles vão ser tirados de um bairro onde as pessoas estão reclamando que eles estão e vão mandar para outro bairro. Pois é, Alcimar, eu não queria citar, que é para não ter que dizer, a cor dos olhos do cara que mandou fazer isso, entendeu? Mas os caras estão com a sua necessidade, com a miséria que eles estão passando, eles estão incomodando o lugar onde eles estão. Então eles vão ser gentilmente arrancados daqui e jogados num outro bairro, onde seguramente eles também vão atrapalhar, né? Atrapalhar porque a desigualdade social é muito grande. Então por que não dar oportunidades para essa gente? Por que não? Porque não se aceita uma série de coisas num país altamente preconceituoso. Vou te falar. Eu disse, é a primeira emissora de televisão que eu estou falando isso. Você sabe do que vai ser meu podcast? Não. Pois é. Vai entrar no ar hoje, às 7 horas da noite, no meu canal. Eu falei, como que eu posso ser eu, Geraldo Luiz, dentro do jornalismo e como entrevistador? Podcast, mais um estúdio, mais uma cortininha atrás. Sim. Chega, não. Levou para a rua. E hoje está nascendo um podcast onde eu estou levando uma mesinha de madeira e 2 banquinhos para a rua, debaixo de viaduto, para entrevistar morador de rua. O meu podcast só vai ser com moradores de rua. É uma pancada. Parei debaixo do minhocão. Se você soubesse os episódios, encontrei um ex-piloto, encontrei uma ex-professora, um ex-empresário que tinha 3 açougues. Se tornaram moradores de rua. Quando eu fui ouvir a história, não vou contar a história deles, pelo contrário, eu vou ouvir. Eu fiquei calado. Falei, me conta a tua história. Décio. Como quando você... eu saí de lá carregado de uma emoção. Falei, Deus, obrigado por ter soprado essa ideia. Então, o meu podcast só vai ser com moradores de rua. Aí vocês vão falar, mas pra que ouvir? O que morador de rua tem? Tudo. Tudo.
Talvez tudo que você que esteja assistindo não tenha e nem eu tenha. Claro. E eles têm mais do que a gente. Eles só não têm uma coisa, é o direito à cidadania. É isso. Eles só não têm morador de rua, seja ele viciado, seja ele morador de rua por opção própria ou porque não teve outra escolha, eles só não têm das autoridades uma coisa, é direito à cidadania. Eles não têm comida, eles não têm saúde, Não tem emprego, não tem chance, não tem emprego, nada. não tem nada. Aí eu falei, eu vou pra rua, então eu vou fazer um podcast pra eles. É o primeiro podcast. Isto é sensacional, cara. Obrigado, isso. Parabéns, isso é para mim é música, sabe? Pô, mano, é Natal isso, sabe? Eu não sei nem como definir. Eu gostaria muito, você como esse cara tão crítico, tão conhecedor do que é televisão, do que é a arte em geral, que você ouvisse hoje o meu podcast. Não, sem o dúvida. depoimento dessa. Se você vai encontrar lá, tô eu parado lá, gravando com uma pessoa, aí eu ouço uma voz cantando atrás. E eu, ouvindo um morador de rua, ouço atrás, debaixo de uma ponta do viaduto, uma voz meio gospel. Aí eu, olha, fiz assim, olhei. Uma moça preta, seca, consumida pela droga, pelo álcool. Meu Deus. Na hora que essa menina começou a cantar, uma voz, uma garganta. E aí fui ver a história dela, uma garota que chegou para ser ouvida, se inscreveu no programa da Globo, no The Voice. The Voice. Mas ela não passou porque ela estava bêbada no dia. Encontrei ela lá, debaixo do viaduto. Alguém ouve essas pessoas? Não. Falei, senta aqui, meu amor, senta aqui, conta a tua história. Chorou, ela chorou de um lado, chorei do outro e tal. É claro, coisa. numa hora dessa, pô, Então- quem é que segura? Então, meu estúdio vai ser... Onde vai ser o seu estúdio, Geraldo? A rua. A rua. Eu sinto que brevemente você estará dando um plantão desse podcast no Bom Retiro. É muito provável que a partir de amanhã você tenha que dar um plantão desse podcast no Bom Retiro para poder ouvir histórias fantásticas, porque parece que as pessoas estão sendo encaminhadas para lá por gosto ou a revelia. Inclusive, a gente sabe que o nosso querido companheiro, o Ivo Morgante, vai falar sobre isso no programa dele, logo mais. Vocês fiquem atentos aqui na Rede Brasil, que ele vai dissecar esse assunto de forma completa, ok? Mas, Geraldo, vamos ver o teu Instagram? Pode ser, Alcimar? Vamos botar o Instagram do Por favor, meu Geraldo povo, na me tela? sigam. Vamos lá. Me sigam no meu Instagram, é o Tá aí. @Geraldo Luiz TV. @Geraldo Luiz TV. Ok. Tá? Olha Tá? lá. E o canal YouTube tá lá também. Hoje à Sim. noite entra aí o meu podcast aí no meu canal. Qual que é o canal, filho? É o o meu canal é o @Geraldo Luiz Canal. Então, por favor, acessem lá e vocês vão assistir o primeiro podcast de moradores de rua do Brasil. Sim. Fantástico. Olha lá. Não tem muita coisa, não. O meu Instagram é verdadeiro, tá? Eu não fico mentindo Eu não faço um mundo que não existe pra mim, não, tá? Coloco Tenho lá minhas certeza. mensagens, que as pessoas precisam de mensagem. Eu não invento nada, eu não crio nada. Mas, isso aqui é mentira porque o Geraldo não vive. Não fico Sim. ostentando nada lá. O mundo já é uma ostentação muito idiota. Exato. As pessoas precisam de verdade, de uma simplicidade, de tudo. Né? O que encanta é isso. Eu acho que todos nós precisamos entender melhor, né? O que seria a tal da vida que a gente acaba desperdiçando em busca de sei lá do quê, de quimeras absolutamente, muitas vezes, absolutamente imbecis, né? Sem ter qualquer tipo de empatia por aquele que não tem o que comer, o que beber, onde dormir, uma lona ou um pedaço de papelão para dormir em cima num dia em que faz 5 graus de temperatura aí. Olha, Geraldo, poxa, eu tenho certeza que com o teu talento, com a tua coragem principalmente, você vai dizer a uma parcela muito grande da população, além de tudo que você já disse, você vai passar a dizer com esse podcast
o que é preciso fazer para que essa parcela significativa da população possa se reerguer. Acordar, as pessoas precisam... Acordar. Porque todo mundo tem Deus da boca para fora, né? Da boca para fora. Eu acho tão lindo amar o teu próximo como a ti mesmo e tal. E todo mundo fala muito de Deus, frequenta muita igreja. Monte e de fala religião, que não sei o quê, religião para todo quanto é né? lado, mas a maior religião ela está dentro de nós, da forma com que você trata o teu porteiro, a tua colaboradora, o teu colega de trabalho. Claro. Se a dor do outro dói em você. Exato. Aqui não existem anjos, mas a gente tem que ter olhar para o outro, né? Sem dúvida. Sempre isso aí. A resposta sempre será o amor. Sejamos seres humanos. É Geraldo, não há como te agradecer. Eu que agradeço o teu convite. Pelo amor de Deus. Valeu, veio te ver. É bom te ver pleno. É tão bom ver colegas trabalhando, é tão bom ver colegas no ar, né? Gente que o público gosta, que quando as pessoas olham para você, você faz parte das nossas vidas, né? Você que eu falei, vou falar de você, da minha vida. Você entrou na minha vida quando eu era um repórter, um ilustre desconhecido, e hoje estou cá, sentando com você, batendo esse papo. Eu apenas faço parte do todo. É isso, apenas estou somente. Cara, muitíssimo obrigado, foi maravilhoso. E eu vou me despedindo por aqui, até meio engasgado, porque depois disso tudo que o Geraldo falou, eu vou te contar. Acabou com o baile, né? Ninguém mais dança até prova em contrário. Pessoal, amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau.